Bom dia! A graça do nosso Jesus Cristo possa nos abençoar grandemente na vida deste homem, nesta mulher, esta criança, todos os seus familiares, que a graça possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, sempre nós temos que agradecer o Senhor por esta manhã, por estar com vida, com saúde e trabalhando, indo, voltando. E tantas palavras, tantas as coisas que têm acontecido na sua vida, Deus tem abençoado grandemente. Não apenas nessa parte da manhã, nessa parte da tarde que Deus está te abençoando, abençoando nessa noite, em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Essa mensagem, de começando essa mensagem, é um momento sempre de agradecer ao Senhor por ter abençoado você, a sua família, todos os seus que você tanto ama, e todos os seus projetos, as suas realizações. Nós temos momentos de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, nos abençoando. Não que nós merecemos, mas pela graça, bondade, o Senhor tem nos abençoado grandemente em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãs? Irmãos, sempre, quando a gente começa nessa manhã, orando, agradecendo ao Senhor por tudo. E neste momento, meu irmão, todos vocês que estão vendo essa mensagem, toma posse. Deus tem o prazer poderosamente para nos cuidar, nos fortalecer. Não desanime, se fortalece. Confia no Deus Altíssimo, porque todos os seus projetos, todos os seus sonhos, todos a sua vida que você está buscando, que seja realizado em nome de Jesus. E peço para você, irmão, irmã, amigo, todos nós internautas, se você que é um homem que quer ter uma vida diária na presença do Senhor, todos nós vamos falar com o Senhor, peça perdão das suas falhas, das nossas falhas, né? Porque a graça do Senhor vai nos abençoar grandemente, limpando de todas as nossas fraquezas. Que nós não somos perfeitos, mas a bondade do Senhor, Pai, nos abençoa e nos fortalece grandemente em nome de Jesus. Pessoas que estão em casa, precisando urgentemente de bênção em todos os propósitos, com vida, com saúde, mas aflições e as lutas que está passando, seja filho ou filha, esposo ou esposa, avô ou avó, o neto ou a neta, genro e a nora, toda a parentela. Pai, abençoa e fortalece na vida de cada um deles, meu Pai. Porque a família é que nos sustenta. A família está nesse momento representando todas as pessoas dessa terra. Ninguém é distanciado de uma família, ainda que representando duas pessoas, que o pai e a mãe faz parte de um filho se torna uma família, e Deus está nos abençoando grandemente. Peça ao Senhor Deus poderoso, abençoa, quebra todos os dardos malignos que porventura está interferindo na vida deste homem, ou dessa mulher, ou teu filho, ou tua filha. Pessoas que você tanto ama, Pai. Abençoa, Pai. A bênção do Senhor para alcançar e fortalecer em todos os seus propósitos, em nome de Jesus. Seja no trabalho, seja na vida, em todos os propósitos que você está pensando, na vida sentimental, profissional, na vida, em todas as áreas. Deus vai te abençoando. Você toma posse, meu irmão. Toma posse. Fala com o Senhor. O homem não é capaz de fazer, mas o Senhor
pode mudar e transformar nessa manhã, ou nessa tarde, nessa noite, quem sabe de madrugada, não importa. Deus está te cuidando e te fortalecendo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Neste momento, irmão, antes de trazer a mensagem, Deus tem falado, abençoar todos os nossos familiares, em todo lugar dessa terra. Como acabei, Deus tem tocado no coração. Ninguém possa falar que eu não faço parte de uma família, mas Deus está derramando as bênçãos na vida de toda a nossa família, em Cristo Jesus, um seu povo escolhido, agradável aos olhos do Senhor nas nossas vidas. Amém? Importa, não importa se você está perto do teu filho ou do teu pai, sua família tão longe, o seu coração está assim tão próximo. Todo instante você gostaria de estar aqui agora abraçando. Assim também, faça nesse momento, falar com o Senhor, agradecer a Ele por esse dia, que Deus abençoou grandemente nessa manhã, agradecer ao Senhor por essa madrugada, que Deus abençoou poderosamente. Deus está abençoando você durante esse dia. Vamos agradecer a Deus, peça a Ele perdão das suas falhas, dos seus erros. Parece que é muito pouco essas palavras, meu irmão, minha irmã. É como se o pai que gosta de ouvir palavras palpável aos olhos dos teus filhos. Assim, Deus também quer ouvir umas palavras agradáveis ao seu Pai, o nosso Deus Altíssimo. Então, tantas bênçãos Deus tem feito nas nossas vidas, vamos agradecer a Ele. Como eu falei para você, não apenas só agora de manhã você levantou, mas o dia inteiro, em todo o tempo, em nome de Jesus, amém? E nesse momento, meu irmão, já que você é um homem que tanto tem buscado na presença do Senhor, seja homem, seja você mulher, não importa. Deus quer falar sobre a sinceridade de um homem de Deus. A sinceridade daquele homem, aquela mulher que tem uma vida diária, direta na presença do Senhor. Quem é esta pessoa? Quem é este homem? Hoje Deus está falando exatamente sobre o profeta Elias, que Deus conheceu o todo ser da sinceridade de Elias. E tudo que ele clamou ao Senhor e falou com o Senhor abençoou poderosamente. E assim, nessa mensagem que Deus está falando, quer falar no coração, na vida de todas as pessoas. Se busque ter uma vida diária na presença do Senhor. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, eu todos os dias acabo falando, parece que é a mesma coisa, mas Deus sabe por quê. As pessoas estão sempre pedindo ao Senhor me dar alguma coisa. Mas às vezes você não está fazendo no mínimo de agradecimento ao Senhor. Mas hoje Deus quer falar no profeta Elias, que era um homem correto aos olhos do Senhor. Mas ele não pedia a Deus que fizesse alguma coisa. Mas ele era um homem fiel, um homem que tem uma intimidade profunda na presença do Senhor. Vou te dando um exemplo, que o profeta Elias, ele era um homem, tudo que Deus pediu, abençoou na vida dele, foi e aconteceu. Ainda nos momentos mais difíceis, o Senhor estava na presença do profeta Elias. Antes de trazer dentro da mensagem por si só, dizer para você, meu irmão,
Seja uma intimidade, a proximidade, sinceridade diante do Senhor. Porque todos nós queremos e clamando ao Senhor todo dia. Mas esquece de ter uma vida sincera, fazendo na presença do Senhor nas nossas vidas. Resumindo, começando aqui nessa mensagem, é que o profeta Elias, ele fazia todo honra e toda a glória do Deus Altíssimo. E tinha um certo homem, um rei de Israel, Acabe. Era um homem que ele por si só, não ele era apenas rei, mas que comandava. Praticamente era Jezabel, a sua esposa. E era uma pessoa possessa de espíritos malignos. E quando Deus estava abençoando a vida do profeta Elias, quando chegando na casa daquele rei do Acabe, no versículo 1, Deus está dizendo que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. O profeta Elias fez tudo correto na presença do Senhor. Fez correto. Que quando o profeta Elias matou 450 profetas de Baal, aí Jezabel ficou irada, desesperada. E mandou falar ao seu príncipe lá de Acabe, dizer para o rei, o profeta Elias, que você matou os 450 meus profetas de Baal. Mas hoje, amanhã ainda, vou matar você. É o que a mulher falou, está dizendo aqui agora. No versículo 2. Então Jezabel mandou uma mensagem, mensageiro a Elias, dizer-lhe assim: façam os Deus e outro tanto se certo amanhã, a essas horas, não ser a tua vida como a de um deles. Aquele homem Elias, que Deus sempre fazendo o que era correto aos olhos de Elias. Ele não deixou fazendo a vontade do profeta, do rei Acabe, através da sua mãe, da sua esposa, Jezabel. O profeta Elias, quando ele matou aqueles 450 profetas, e quando a Jezabel falou que ia matá-lo, ele sentiu medo. O homem de Deus sempre fez grandes vitórias e Deus estava com o profeta Elias. Irmãos, ele ficou desesperado, sabendo que aquela mulher iria matá-lo, o profeta de Deus. Resumindo, você, meu irmão, minha irmã, todos nós, o ser humano, nós somos limitados. Porque a força e o poder que está na sua vida, na minha vida, na vida do profeta Elias, é o Deus Altíssimo que pode te orientar, te capacitar, te proteger, te fortalecer. Qual que é a situação que está passando? Por mais que você tenha a sua segurança, a sua confiança, mas o que vai te proteger na sua vida é o Senhor.
Mas o profeta Elias, quando ele ficou sabendo que o mensageiro mandou falar para ele que amanhã ia matar, Jezabel ia mandar os seus empregados que queriam matar, ia matá-los, ele sentiu medo. Naquele momento, Elias, ele sabia que Deus estava com ele. Ele sentiu medo, não lembrou de falar com Deus. Muitas vezes você também está passando um grande perigo, grande medo, grande sofrimento. Um homem de Deus, uma mulher que sempre busca na presença do Senhor. Aí você esquece de Deus, sabendo a enfermidade é muito grave. Ou na vida financeira, você se perdeu tudo. Você perdeu uma família. E você não sente mais lembrar que Deus está com você, achando que a coisa mais importante da sua vida é aquela coisa abismo que você está passando. Elias sentiu muito medo e esqueceu que Deus estava com ele. Na sua vida, meu irmão, minha irmã, é a mesma coisa. Você esquece. Se você no tempo de tranquilidade, você confia em Deus. Mas na hora das provações, você tem coragem, esquece de Deus, mas começa olhando o seu medo, a sua insegurança, a sua fraqueza. Busca na presença do Senhor, porque Deus, Ele está com você em todo o tempo. Olha o que Deus está falando, foi falar com Elias, que ele sabia que ele estava com medo. Ele achava que não tinha mais alternativa, que Jezabel ia mandar matá-lo. Aí, assim, no versículo 4, no 2 Reis, capítulo 19, versículo 4, dizendo que e ele se foi ao deserto, caminhando de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu seu ânimo à morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Muitas vezes as pessoas, achando que não tem mais alternativa na sua vida, as fraquezas que você, os seus familiares, não era diferente de você. Então, como seu pai morreu, a sua mãe já morreu, seus filhos, seus parentes. Então você é igualzinho a ele. Não esquece você, meu irmão, que o Deus do Senhor está com você, está acima de tudo, e acima do teu pai, fisicamente, toda a tua família, em todos os seus propósitos, porque Deus está acima na sua vida. E Deus foi falar com o profeta Elias, fortalecendo a sua vida, porque ele estava fugindo no deserto, ele estava com medo, o Elias, porque ele matou os 450 profetas de Baal. Não foi pela vontade do Elias, mas pelo poder de Deus. Deus permitiu. Mas aí ele esqueceu que era Deus que estava na sua caminhada. E o espírito maligno queria destruí-lo, matá-lo. E ele concordou. Não faça você, meu irmão, minha irmã. Todo o perigo, toda a dificuldade, toda a provação que está passando, o Senhor está com você. Vê no versículo 5 que Deus vai falar com Elias. Primeiro ele falou, clamando, dizendo que vez assim, assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte, pediu a Deus a morte.
e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que ninguém. Entregando os pontos. Só que Deus não deixou você entregar os seus pontos, desistir do seu propósito. É continuar na presença do Senhor. No versículo 5 está falando aqui: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, o profeta Elias. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Então, quando ele acordou, ele olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e um botija de água. Meu irmão, Deus faz coisas impossíveis aos olhos do homem. O profeta Elias estava com medo, perdendo a própria, querendo até morrer do seu ministério. Mas só que Deus não deixou desanimá-lo. Mas ele mandou: levanta, come. Está falando, E eis que então um anjo tocou ele e disse: levanta-te e come. Então ele não entendeu, mas ele levantou e comeu. No versículo 6 está dizendo assim: e olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e um botija de água. Deus estava protegendo, mandando que ele se alimentasse, que se fortalecesse, que ele estava com medo anteriormente, mas que ele estava andando muito tempo no deserto. Precisava alimentar primeiro na parte física. Deus está fortalecendo também a vida espiritual na vida dele. E Deus falando ainda no versículo 6, dizendo, 5 ainda: e comeu e bebeu, e tomou a deitar-se. Isso é a segunda vez que ele deitou. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Meu irmão, Deus te fortalecendo a sua vida espiritual, na vida ministerial, na vida profissional, na vida sentimental, naquilo que Deus tem colocado na sua vida. Não desista. Tem um caminho muito longo para ser realizado na sua vida ainda. É que Deus falou falou para o profeta Elias. Ele tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o seu caminho. Deus está te fortalecendo todo dia. Deus nos abençoando, curando, fortalecendo. É um alimento em todos os propósitos da sua vida, porque Deus está com você. Mas o profeta Elias, então ele não teve mais medo. Ele se alimentou 2 vezes. E Deus falou te fortalecendo na sua caminhada, porque o caminho é muito longo. Que certamente Deus estava com ele. Jezabel não poderia tocar na vida do profeta Elias. Na sua vida é a mesma coisa, meu irmão. Toda luta, toda aprovação, todo impedimento, todas as coisas que estão impedindo a sua caminhada, Deus está com você. Irmão, eu creio que você, assim como também na minha vida, aconteceu muitas coisas.
que aos olhos humanos era quase que impossível de ser realizado na sua vida, ou quem sabe na minha vida. Mas Deus está cuidando, protegendo, porque Ele nos colocou, deu alimento, a primeira vez, a segunda vez. E Deus mostrou um caminho longo que não podemos fazer realizar ainda. Assim como Deus falou com o profeta Elias, que o caminho dele não é para terminar, mas para ainda muito chão para ser realizado na sua vida familiar, na vida espiritual, na vida, seu chamado. Tira toda a angústia, todo o medo, toda a enfermidade, toda a dor, insegurança. Nós sabemos, meu irmão, que a palavra do Senhor tem poder. Que quando sai uma palavra da minha boca, essas palavras não é do homem. Deus está te fortalecendo o teu corpo, fortalecendo tua alma, o teu espírito em todo o tempo. Então essa mensagem Deus está falando ainda também. Elias no monte de Horebe, e levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Não desista você, meu irmão, minha irmã. A sua caminhada é muito longa. Deus está levando o teu caminhar, você a chegar até na presença do Senhor. Não desista em todo tempo, com palavras, não apenas palavra do homem, mas que seja a vontade do Senhor. Amém? Eu peço, meu irmão, que o poder, a tua graça, a misericórdia, eu possa te fortalecer. As coisas, muitas vezes, a gente gostaria de, vou entregar meus pontos. Eu não vou mexer mais nada, não. Por exemplo, no meu caso, por exemplo, às vezes faz uma mensagem, poucas pessoas que ouvem essa mensagem. Mas a obra não é minha, é do Senhor. Deus possa falar no coração de uma pessoa e Deus mudar a história na vida desse homem ou dessa mulher, esse jovem ou adolescente. Então nós não podemos entregar o nosso propósito pelo caminho, porque Deus está na sua vida, nas nossas vidas, em nome de Jesus. E agora, para a gente, dois versículos para a gente orar, para você não desistir, nunca desistir. Assim como o profeta Elias, que foi muito poderoso, que Deus abençoou grandemente, matou os 450 o profeta de Abaal. E Jezabel queria matá-lo, mas Deus estava com ele. E na sua vida não é diferente. Nas suas lutas, que muitas pessoas querem destruir o seu ministério, o seu chamado, o seu propósito. Deus está com você. Em nome de Jesus, não desista, se fortaleça, se busque. E para terminar, 2 versículos tem pedido para você, para a gente orar. Em Efésios, capítulo 6, 17, Deus está falando aqui, tomai também a capacete da salvação da sua vida, sua família, o seu ministério é de Deus. Glória a Deus poderoso, santo e toda honra, toda glória, Senhor Pai. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa palavra não é do homem, é do Senhor. Não desista, meu irmão. Não desista. Santo, santo é o Senhor. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda
perseverança e súplica por todos os santos. Isso aqui em Efésios 6, 17 e 18. Eu te peço para você, meu irmão, minha irmã, essa mensagem para te fortalecer, nos fortalecer, não desistir, porque a graça do Senhor é que vai nos abençoar todo dia, todo momento. Se você for viver uma vida de tranquilidade, na presença do Senhor, ótimo. Mas se você está passando as suas lutas, suas provações, o Senhor está com você da mesma maneira. Se algum inimigo quer querer destruir você, o Senhor está com você. Não desista, se conforta, se fortaleça. Assim como Deus falou que o profeta Elias, repetindo de novo o versículo 8, do versículo 19, e depois levantou-se depois e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, no monte de Deus, na presença do Senhor. Amém? Eu peço para você que ouve essa mensagem, que o Espírito do Senhor possa te fortalecer em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Cada um de você, eu não sei qual as suas necessidades, as suas fraquezas, a sua dor, o sofrimento, eu não sei. Mas eu sei que o Senhor te conhece, você. E você tem uma intimidade na presença do Senhor. Peça ao Senhor agora, perdoe os seus pecados, as suas palavras, as suas atitudes. E vamos agora orar. Vamos clamar ao Senhor, pedir a Ele, Pai, que faça a vontade do Senhor realizar na vida de todas as pessoas, seja em casa, nos hospitais, nos asilos, lugares tão diferentes, em nome de Jesus, amém? Senhor Deus poderoso, muito obrigado pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, Pai. Muito obrigado, Pai, que tantas pessoas agora, Pai, que estão pedindo oração, pedindo de cura, Pai. Não porque eu posso de mim mesmo, mas o nome de Jesus eu pode mudar a história desse rapaz que está envolvido com problemas sérios de droga, problemas sérios, problemas de adultérios. Pai, quebra todos os dados do maligno que está destruindo esses jovens, seja homem, seja mulher. Senhor, quebra, Pai, todo o mal que está impedindo nessa casa, nessa família, Pai. Cura, Pai. Tira a dor que está quebrando o coração dessa mãe por causa de tanto sofrimento, tanta dor, Pai. Abençoa, Pai. Senhor Deus, Pai Santo, poderoso, quebra todos os dardos inflamados que estão interferindo naquela casa. Seja os seus cônjuges, seus filhos, ou suas pessoas, suas parentelas, ó Pai. Que cura e fortaleça na sua vida, Pai. As pessoas estão em casa, mas também as pessoas estão doentes, que estão os enfermos, seja em casa, seja nos hospitais, seja nos asilos, lugares tão diferentes. Abençoa, Pai. Fortaleça, Pai. Restaura, sim, meu Pai. Eu peço, Pai. Santo, santo é o Senhor, de toda honra, de toda glória e santidade. Eu peço, Pai, que nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, madrugada, não importa o horário, Pai, faça fazer grande diferença na vida de cada um deles agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.